Agricultura é cooperação, colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra. Cuidar, produzir. Uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando, trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura. Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Pessoal, mais um episódio do Dia de Campo de Verão, de 25 e 26, né? Com o apoio da FMC. E aí, amigão, tá contente com o apoio que nós estamos tendo ou não? Um parceirão desse não tem como ficar feliz, né, Vitor? Legal. Agradecer a FMC por nos apoiar, comprar essa ideia aí do podcast, estar conosco nesses episódios aí do Dia de Campo, né? Isso aí. E ele já falou, mas como sempre aqui do meu lado... Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui é o espaço em que nós transformamos pesquisa em conversa e conversa de qualidade, né? De qualidade? Me jogou a isca? Mas... Sempre tem um trocadilho, né? Vendo? Essa eu peguei rápido até. Até eu peguei rápido. Aqui, então, a gente está com a Samara, pessoal. A Samara já vai se apresentar. E o foco da conversa hoje vai ser qualidade de sementes. E aí vocês vão ver o desenrolar da conversa. Mas primeiro, Sá, por favor, se apresenta aí para o nosso público. Beleza, pessoal. Obrigada, eu agradeço o convite. Eu confesso que eu estava um pouco ansiosa, né? Porque eu comento, eu sou um pouco tímida, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Vitor é um parceiro aí das antigas, né? A gente se conhece há um bom tempo, mas feliz de estar aqui com vocês. Compartilhando, eu falo daquilo que eu realmente amo, né? Que é trabalhar com semente, é trabalhar com qualidade. E vamos aí, vamos para essa conversa. Bacana, Sá. A gente teve um episódio recente com o professor Flávio, que a gente falava dos cuidados que a gente tem que ter com o maquinário, com a colhedora, colheitadeira, colhedora. Bom, vamos deixar a explicação pro episódio. O pessoal vai voltar no episódio e vai ver a explicação lógica do professor Flávio. O que você acha? Tá bom. Conheço Você já não lembra mais. Tática. Você conhece Não, eu lembro. Mas tudo bem. Então a gente falava um pouco naquele episódio sobre como ajustar a máquina colhedora para que a gente tivesse uma boa qualidade ou que a gente estragasse um pouquinho menos a semente. Uhum. E eu queria que você começasse, Sá, comentando pra gente, então, do processo da formação da semente, né? Eu sei que tem algumas etapas, você explorou bem aqui para quem esteve presente no dia de campo essas etapas, né? E você já vem executando um trabalho também de conscientização com o nosso cooperado de uma melhor semente. Mas vamos falar, então... O grão de soja todo mundo sabe o que tá acontecendo lá. Mas a semente é algo que você tem um diferencial, um conhecimento diferencial. Então eu queria que você começasse a explicar pra gente essa formação da semente aí. Como que se dá? Vamos lá. Então, assim, a semente ela tem 3 fases principais de formação que a gente fala. Embriogênese, que é pensando lá na formação do embrião inicial, fecundação, pós-polinização. Aí a gente tem a maturação, que é o que a gente conhece de forma geral, ou enchimento, o pessoal comenta bastante, que é a fase que a semente nela passa por esse processo de enchimento pensando em tamanho, em peso, né, em teor de água. Então, a gente tem essa fase aí. E, por fim, a gente tem uma fase que chama maturação tardia. Até um pouco tempo atrás, né, a gente fala... principalmente para soja, existem outras pesquisas em outras culturas, mas a gente achava ali que para soja essa fase final era apenas secagem, então só perda de água. Mas a gente viu, e esses estudos, né, eu tenho muito orgulho de falar sobre o professor Amaral, que ele encabeçou esses estudos aqui no Brasil, em parceria com a Universidade da Holanda, da França, e a gente fez parte, né, eu e a Carol Cardoso, Larissa e outros pesquisadores, Tiago, Ana, eu vou citar aqui, vai esquecer algum, né?
mas a gente trazer essas aplicações de alguns conceitos que já existem há muito tempo, mas que agora a gente traz para um cenário brasileiro. Então, essa fase final aí, que é a maturação tardia, a gente tem, além da perda de água, uma transformação de metabolismo, que é muito importante para a qualidade. Então, eu acho que talvez até antes da gente pensar nesses atributos de qualidade durante as fases, eu queria ressaltar que a qualidade é algo bem complexo, né? É mais do que qualidade fisiológica. Então, qualidade de semente é somatório de atributos genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários. Então, acho que eu vou passar por cada um deles para ficar fácil, né? Quando a gente fala de físico, a gente fala de tamanho, de massa, de teor de água, da integridade dos segmentos que a gente pega, por exemplo, o dano mecânico lá na colheita, né? Que vocês comentaram e foi o podcast passado. Então, é importante para a manutenção dessa integridade ali do tegumento são parâmetros físicos, além da pureza física. Então, para a gente lembrar, um campo de semente, ele tem algumas vistorias obrigatórias, né? O pessoal aí da agrária faz isso, né, de forma excelente, para que mantenha essa pureza física. Isso é, meu lote ser, né, realmente semente. Eu gosto de brincar em aula assim, se eu compro o cultivar X, eu quero receber o que em casa? Aquele cultivar X. Eu não quero planta daninha, eu não quero semente quebrada. Então, tudo isso está relacionado à qualidade física das sementes. Qualidade sanitária, então, uma semente livre de patógeno, livre de pragas. Qualidade genética, que é relação ao material de origem. Então, se eu comprei o cultivar A, eu quero receber o cultivar A. Não quero receber uma mistura. Então, ali a gente tem a garantia daquele potencial, daquelas tecnologias. Aí, por fim, a qualidade fisiológica, que a gente pode focar aqui hoje, que até um tempo atrás a gente pensava em germinação e vigor, mas que hoje a gente entende que tem outras coisas ali importantes. Vamos falar deles. Vai render, hein? A gente tem como conceito, né? E eu acho que isso era muito nítido para mim e acredito para você também, Fabiano. A questão de qualidade de semente, a gente pensava em germinação e vigor, né? Germinação e vigor, claro. E acabou, né? Isso, e por vezes esses conceitos ainda o pessoal confunde ainda o que é germinação, o que é vigor. Se você pudesse diferenciar esses dois e apresentar os dois novos também. Tem outros dois além de germinação e vigor? Você não assistiu minha palestra. Eu tava, nesse mesmo tempo, dando outras palestras. Tá certo, tá desculpado. Mas a gente vamos lá, vamos entender um pouco melhor, né? A gente brinca até, historicamente, há um tempo atrás, os produtores, eles olhavam germinação. Então, que a capacidade, né? Se a gente olhar, na verdade, tem 3 pontos de vista de germinação. Do ponto de vista botânico, é protrusão da raiz primária, que é a protrusão ali, né, é todo o metabolismo de transformação que culmina na protrusão. A gente tem do ponto de vista de tecnologia de sementes, que é o que a gente avalia no laboratório e informa no boletim, que é uma germinação que tem plântulas normais, então todas as estruturas essenciais bem formadas. E o produtor, ele vê a germinação como o quê? A emergência em campo. Só que o que acontecia no passado? O laboratório emitia um resultado de germinação alto, só que lá no campo, a gente talvez não via esse resultado. Por quê? A gente estava em outras condições. Então, a gente associa, né, a emergência com vigor. Então, germinação é a estrutura de formação de plântulas normais em condições ideais. Então, para soja, 25 graus, né, uma umidade legal. Quando a gente coloca em condições adversas, a gente começa a avaliar o vigor. Então, o vigor é uma característica complexa. Se a gente mede, por exemplo, velocidade de germinação, eu estou falando de vigor. Okay. Se a gente mede condutividade elétrica, né, estou falando de sistema de proteção de membranas ali, estou falando de vigor. Se eu meço tamanho, eu estou falando de tamanho de plântula, eu estou falando de vigor. Se eu faço um teste de tetrazóleo e olho os tipos de dano, eu estou falando de vigor. Então, o que a gente vê, o resultado em campo está associado ao vigor. Então, o vigor, por definição, né, é a emergência rápida e uniforme sobre amplas condições de ambiente. Então, ele mostra essa sinergia, né, entre as respostas que acontecem no campo. Germinação, condição ótima. Vigor é a condição que acontece naquele momento, independente do que seja. Que pode ser ótima, mas pode ser muito adversa. Pode ser ótimo, que é o que a gente quer, né, nosso sonho. Mas a maioria das vezes a gente sabe que não. A gente erra na profundidade, a gente às vezes não tem uma condição de solo ideal, até compactação, até o próprio ambiente, né? Uma chuva muito intensa pós-semeadura, ou falta de chuva. Então, é como a semente responde, é como se fosse a força daquela semente, né? E isso é o vigor. E assim, dentro da indústria, né, a gente chegou nesse momento que o vigor, ele trazia essas respostas. Mas a gente teve tantas mudanças no cenário de produção de semente nos últimos anos que a gente começou a ver alguns desafios. O que é isso? Por exemplo, lotes com alta germinação, com alto vigor,
mas que eles não sobrevivem no tempo da mesma forma. Então, o que acontecia? A gente tinha sementes colhidas agora, de alto vigor. Só que chegava lá no meio do ano, a gente fazia algum teste e a gente tinha contrastes de vigor. Mas lá no começo eles eram iguais. Então, o que seria a longevidade? É como esse vigor é mantido ao longo do tempo. Existem sementes que são mais longevas e sementes que são menos longevas. E isso já está enraizado na nossa cultura. Quando a gente compara, por exemplo, milho e soja. Milho, claro que existem outras características, como morfologia, né, como onde o embrião está localizado, até mesmo composição química. Mas a gente sabe que uma semente de milho é mais longeva do que uma semente de soja. Planta daninha, né? O Vitor trabalhou com bastante planta daninha. É um conceito bastante usado, longevidade, sementes de planta daninha, porque alimenta o banco de sementes. Mas para soja a gente não olhava tanto para isso. Mas a gente começou a ter muitos desafios da produção. Materiais mais sensíveis, altamente produtivos, mas existem alguns gargalos e gaps aí pensando em condição ambiental ali no final. Materiais indeterminados. Então, antes era tudo, né, maturação muito uniforme. Agora a gente tem uma maturação desuniforme. Né, por exemplo, a gente tem um avanço de ciclo ou de vários plantios dentro de um ano agrícola, né? Então, a gente cada vez quer mais acelerar ali a colheita para entrar com uma nova cultura. E esses desafios de longevidade começaram a aparecer dentro do setor. Então, né, é um conceito que já existe há muito tempo, mas que agora a gente começa a olhar com mais carinho para a produção de sementes aqui no cenário brasileiro, condições tropicais, etc. Eu gosto de ressaltar ainda, né, que existe ainda o conceito de tolerância à dessecação, que faz parte da qualidade. Eu vou usar um exemplo aqui, ó. Eu sei que vocês gostam de tomar uma cerveja, certo? Não. Só um pouquinho, pior né? que esse daqui não Não, eu não sou um bom exemplo para cerveja, porque eu tenho que dirigir. Não toma cerveja, não toma café. Não sei o que ele faz da vida. Eu tomo, sabe? Pode usar eu de Vou exemplo usar novamente. Mas na média nós tomamos, porque ele toma o suficiente ele toma pra vocês dois, Isso, é verdade, concordo. As brincadeiras dela comigo não estão sendo muito legais, mas essa eu já sei a resposta, então vai. Essa eu posso brincar, né? Eu fiquei com medo, inclusive. Por isso que eu acho que ele nem deixou eu falar que era ele. Vamos supor, né? O Vitor tem um corpo humano ali, tem uma porcentagem alta de água, teor de água. Então, o corpo humano, alguém me corrige aí da literatura se estiver errado, mais uns 70%, 80% de água, né? O Vitor, no caso, ele tem 70% de cerveja nesse corpo. Concorda? Provavelmente. Em algumas horas da época do dia pode ter Até um pouco mais, né? Vamos pegar o Vitor e dessecar ele, tirar toda essa cerveja do corpo dele, deixar ele magrinho, fitness, sequinho lá e armazenar ele lá na sala de arquivo lá do laboratório. Se a gente depois pegar ele, reidratar, colocar cerveja de novo, ele não vai sobreviver, porque o nosso, né, o corpo humano não tolera dessecação. Quando eu falo dessa característica de dessecação, eu não tô falando ainda de dessecação química. Tô falando de algo natural que acontece na planta, que é uma dessecação, perda de água. Mas a semente, ela é incrível. Eu acho isso, né, extraordinário. Como uma semente de soja lá em campo, tem alto teor de água na formação. Chega lá no final, ela vai perdendo água, a gente faz a colheita. A gente coloca baixo teor dentro do armazenamento, chega a 8%, até menos. E depois, o que a gente faz? Reza para chover, né? Faz uma irrigação ali, coloca água de novo e essa semente ainda germina, ainda está viva. Então, essa capacidade de tolerar a dessecação é essencial para as sementes. A semente de soja é uma semente ortodoxa, né? E faz parte aí dentro desse conceito. Mas que isso é essencial para quê? A gente ter desempenho, né, dessas sementes mesmo após a secagem. E o que eu te conto, que acho que às vezes é surpreendente, é que a semente, apesar da soja ser ortodoxa, ela não nasce com a capacidade de tolerar a dessecação desde lá do começo. Isso é adquirido num estágio específico, assim como a germinação, assim como o vigor e etc. Ah, legal, Sá. Então, a gente já separou germinação de vigor, né? Deu para entender certinho o que é o quê e parar de confundir uma coisa com a outra. Exatamente, é importante. Né? E aprendemos mais duas, né? Então, tolerância à dessecação, que não é a dessecação do herbicida, né? Natural. É a natural, né? E, senão o cara vai achar que aplica de 4 glufosinato, não vai morrer, né? A planta. Não é isso. E a questão da longevidade, né? E a longevidade é extremamente importante para o produtor de semente, a indústria, né? Exatamente. Porque ele vai recolher aquela semente, vai receber aquela semente do produtor e ele quer que essa semente fique o mais tempo possível viável dentro do barracão dele para que quando ele entregue na próxima safra para o pessoal que vai consumir, que vai plantar aquela semente, ele consiga, né, ter um bom rendimento, né? Então, acho que
Isso eu acho que fecha bem a questão da qualidade de semente, né? Uhum. Do aproveitamento que se tem, essas 4 qualidades. Exatamente, as 4 são essenciais para que a gente consiga. Eles são complementares, elas não são Exatamente. excludentes, né? Não são excludentes. Então a gente precisa das 4 características em conjunto para ter sucesso. Porque eu vou produzir minha semente agora, colher agora, mas eu só vou plantar ela daqui a um tempo. Então, né, na próxima ciclo. Então ela precisa sobreviver a esse Uhum. tempo de armazenamento. E esses 4 atributos em conjunto garante o sucesso no estabelecimento futuro lá durante a emergência lá em campo. Eu só quero fazer um parênteses aqui. Para quem está habituado com sementes, esse termo de ortodoxa é bem claro. De repente, para alguém que caiu de paraquedas aqui, vai achar, puxa, deve ser alguma coisa da religião lá do leste europeu, Russo, né? da Rússia, da Romênia. O que significa esse termo ortodoxo? Ortodoxo, pelo dicionário, acho que segue um padrão, né? É algo mais rígido assim nesse sentido. Então, ortodoxas são sementes que elas toleram essa dessecação, elas normalmente são dispersas com menor teor de água, elas toleram também baixas temperaturas. Então, ortodoxa é soja, milho, que a gente consegue ter ela lá com baixo teor de água e armazenar, e depois elas ainda, né, germinam. Aí o contraste disso são sementes recalcitrantes, que elas são aquelas que são dispersas com alto teor de água e que não toleram, né, condições muito drásticas de armazenamento e dessa redução de teor de água. Então, a gente aqui, né, na região de Guarapuava, se pegar o exemplo, é pinhão, por exemplo. O pessoal lá do Cerrado, pequi. Eu falo que o pessoal mais do sítio conhece semente de ingá. Ingá é uma semente recalcitrante, então ela tem aquele tecido úmido ali em volta, elas são dispersas com alto teor de umidade. E isso nesse sentido de sobrevivência ao longo do tempo, é importante entender isso dessa dispersão. E aí está relacionado diretamente com a tolerância à dessecação e com a longevidade que você comentou. Isso, eles estão ali tem essa relação. Sá, e em relação a quando que essa semente adquire essas características, né? Então você já tem mapeado e determinado, né? Aqui, então, estágio desenvolve essa característica, ela vai adquirir aquela outra característica e tal. Sim. Já para o produtor começar a entender que o manejo dele é intensamente afetado pelas decisões, né? E pela aquisição ali. Então, se você pudesse pautar para ele certinho, para entender aonde e quando ocorre essas aquisições? Vamos lá, eu gosto de lembrar uma frase que é bem comum no cenário de sementes, né? Semente se faz no campo. Semente se faz no campo. E o que a gente pensa? Semente se faz no campo porque posso perder qualidade por chuva, posso perder, né, por percevejo, e claro, isso é extremamente importante. Mas para eu perder a qualidade, eu preciso primeiro ganhar ela, né? Eu tenho uma frase que eu falo em aula que é: eu não posso perder aquilo que eu não adquiri ainda. Então eu gosto de falar que qualidade se faz no campo porque a gente adquire essas características lá no campo de semente de produção de soja. Então, a professora Amaral, né, trabalhou bastante com isso, e a Juliana Lima foi a primeira pesquisadora a publicar algo nesse sentido. Aí depois vieram vários pesquisadores, a Carol Cardoso, minha sócia aí, oi Carol, ela, né, trabalhou bastante em conjunto com as pesquisas da Unesp para evidenciar isso, para diversos genótipos, né, diversas condições de ambiente, e a gente sabe exatamente onde é adquirido. Então, por exemplo, em R6, a semente de soja não tem capacidade de germinar, mas em 7.1 ela germina. Só que ela germina só no estado fresco. O que isso quer dizer? Se eu pego a minha semente fresquinha lá do campo, abro, né, pego as vagens, colho as vagens lá, abro e faço um teste de germinação, ela vem. Só que se eu pego aquela semente em 7.1 e deixo ela secar ali um pouquinho no laboratório e coloco germinar, ela não vem, a germinação não vem. Ou, né, é insatisfatória. Por quê? Porque a semente ainda não adquiriu a tolerância à dessecação. A tolerância à dessecação é adquirida no estágio subsequente, que é R7.2. Daí ela consegue germinar tanto no estado fresco quanto no estado seco. 7.3, a gente tem um maior acúmulo de massa. Então, pensando em produtividade, isso é essencial, tanto para semente quanto para grão, por exemplo, que isso já é bem caracterizado na literatura, né? E a gente tem, além disso, maior vigor, então desempenho de plântula, uniformidade, tudo aquilo que a gente conversou ali, né, pensando no conceito. E o que a gente achava que era a fase final ali, né, que era perda de água, que eu comentei que é chamado de maturação tardia, é importante para a longevidade. O que isso, né, traz ali? Que existe uma mudança do metabolismo, que antes era para enchimento de semente, para força ali, né? E agora muda para alguns outros compostos. Então, compostos de proteção, defesa e reparo.
compostos, por exemplo, oligosacarídeos da família Raffinose, proteínas de choque térmico, proteínas de embriogênese tardia. Esse monte de nome difícil, xingamento aí, são acumulados, ou seja, transformados, né, nessa fase final, são importantes para a longevidade. As primeiras vezes que a gente começou a falar isso, o pessoal assustava, porque pensava assim, a semente já está desligada, né? Como que ela adquire ainda qualidade? Mas é essa transformação. Vou fazer uma pergunta agora, Vitor, para você. De que cor, né? De que jeito que você gosta da banana? Da banana em campo, banana. O público quer saber. O público quer saber. Não, madurinha. Mas a gente colhe a banana verde, certo? Então a gente colhe a banana no maior massa dela. Só que mesmo depois de colhida, a gente tem uma mudança ali de metabolismo que ela amadurece. Então eu trago essa relação, né? Vocês não me levem a mal. Mas por quê? A semente de soja é parecida, né? Claro que são outros mecanismos, é outro sistema, mas é só para ilustrar algo que acontece ali pensando na semente. Você tá me falando aí. O exemplo da banana do Vitor foi muito bom, Foi muito inclusive. bom, Mas você gostou, né? eu comecei a refletir e imagino que seja muito semelhante quando nós temos uma mulher grávida, por exemplo. Então você vai acompanhando, não é meu caso, ainda eu não tenho filhos, o Vitor com certeza vai lembrar muito bem disso, mas até esse mês tá formando o pulmãozinho, depois tá formando os bracinhos. Puxa, se o parto for nessa fase, nós precisamos, puxa, a sobrevivência pode demorar mais, pode ser mais de risco. Ou, puxa, aqui já tá próximo às 40 semanas, tá formada, não, mas ainda precisa um pouco mais. Eu posso fazer essa mesma relação? Claro, perfeito. A Carol, inclusive, o pai dela é médico, né? E ela adora fazer essa analogia para fazer os treinamentos. Que é como se fosse, né, a gravidez. Ela vai adquirindo né, vários atributos ali ao longo do tempo. E toda intervenção tem um risco, né? Eu também não sou mãe ainda, mas o que acontece? Quando a gente tem uma gravidez que a gente antecipa ali... Fica a dica, Leandro Bianchi. Oi, Lê. Saudades. Mas... E a câmera agora me cobrando ali também, né? De tá vendo? Me desconcertou agora. Tá vendo? Você achou que só você ia me tirar pra louco aqui? Só você ia passar vergonha, não. Eu até fiquei vermelha, ó. Mas é bem nesse sentido que, por exemplo, um parto, né, que tem que ser feito antes, prematuro, é um risco. Mas a gente precisa tomar algumas decisões, é uma intervenção. Isso, claro. Então, a semente de soja é a mesma coisa. O final do processo, né, seria lá no R9. Mas nós temos condições muito diversas, dependendo da região. Aqui, né, na região, por exemplo, é um exemplo disso. Que a gente tem muita chuva na pré-colheita, oscilações de umidade. Então, a dessecação vem de forma estratégica para uniformizar a minha planta ou a minha área, né? Conseguir tirar, às vezes, um pouco mais cedo para fugir daquela chuva. Então, o que a gente traz nesse sentido é que a dessecação é importante e essencial em alguns manejos, mas ela precisa ser pontuada. Então, qual que seria, no final das contas, né, o estágio ideal pensando em dessecação? O que eu digo é que, se a gente quer produtividade, a gente precisa pensar em peso. Então, 7,3. Mas, para semente, a gente quer qualidade também. Então, máximo vigor, 7,3. Mas a longevidade, ela é progressivamente adquirida a partir disso, nessa fase final. Então, 7,3 já tem longevidade, mas às vezes se eu consigo, né, ter uma porção dentro da minha área de 7,3 para frente, isso é o cenário ideal para eu entrar com a minha dessecação. Para eu não ter perda nem de produtividade, nem desses atributos de qualidade. Para isso, né, a gente desenvolveu uma régua de maturação, que é algo bem prático, para auxiliar o produtor a classificar esses estádios. Então, hoje, o hábito indeterminado é difícil, né? Essa era a pergunta que eu ia fazer, porque tem muita gente que está nos acompanhando agora falando lá, ótimo, então eu sei que o 7.1, 7.2, 7.3 tem as suas diferenças, tem as suas particularidades. Mas aí, amigona, como que nós fazemos para definir isso numa cultivar indeterminada? Eu digo assim sempre, o cenário perfeito é difícil, né? Mas quando a gente conhece um ótimo, entende a fisiologia por trás, a gente consegue traçar um caminho para tentar alcançar o máximo possível esse ótimo. Então, o que seria a régua? Seria a coleta de plantas da área, na parte amostral, né? Claro que se eu tiver uma zona de manejo mais, né, eu digo mais uniforme, é melhor, eu vou ter mais assertividade. Mas, então, coletar plantas, então 10 plantas, mais ou menos, claro, depende aí da empresa, mas faz essa coleta, separa as vagens, classifica essas vagens. A gente hoje tem um treinamento que a gente vai com o pessoal em campo, ensina a fazer essa dinâmica, ensina a classificar, olhar as cores, né? A gente coloca o drone, vê a uniformidade da área.
e toma essa decisão. Então, o que é? A gente divide essa régua em estádios, do R6 ao R9, e a gente Legal. categoriza quantos por cento de vagem tá, legal. tá aí nesse estádio. Eu gosto de trazer o exemplo que é como se fosse um pano de batida. Uhum. A gente toma a decisão de manejo para percevejo, por exemplo, fazendo pano de batida. Uhum. É quase como se a gente fizesse um pano de batida para dessecação. Chego lá na minha área, abro a lona, classifico meus estádios, determino a porcentagem, e quando eu tenho uma porcentagem maior de 7,3 para frente, eu sei que já é um estádio seguro, né? Que me dá uma segurança com base em fisiologia para entrar com a intervenção de dessecação. E aí uma coisa, né, que às vezes, assim, o campo dá muito trabalho, né? Dá. Como um todo, né? A gente trabalhar no campo, trabalhar com agro é bem trabalhoso, né? E aí fala, poxa, eu vou ter que fazer a batida do pano, usar a régua ali, né? Pra ajustar o estágio certinho. Fiz lá, não deu R7.2, ou alguma coisa assim. Talvez eu consiga, com o tempo, né, já estimar quando vai estar em R7.3, né? Sim. Talvez eu não precisaria fazer novamente. O ideal seria, né? Toda a mostragem Toda a ser mostragem feita, né? ser feita. Mas, porém, todavia, a gente sabe que é complicado o dia a dia, né? Qual que é a faixa ali para sair de um R.2, 7.2 para R7.3, mais ou menos? Às vezes eu identifiquei, tá 7.2. Poxa, vou ter que voltar daqui quanto tempo para fazer? Ou se não, daria para estimar mais ou menos quando largar uma aplicação ali. Não, é ótima pergunta e eu vou responder típica agrônoma que sou, né? Depende. Depende porque, claro, depende da condição do ambiente, mas com alta temperatura, assim, condição ideal, às vezes é 2 dias. É 2 dias? Não, são 2 dias, né? Vamos falar o português correto. 2 dias que a gente espera ali, a gente consegue trazer essa maior proporção para 7.3 para frente. Então, às vezes a gente pensa que é algo muito distante, né? Tem que esperar uma semana, mas às vezes é bem pontual. Se eu tiver alta temperatura, se eu tiver numa condição ali, 2 dias que eu consigo dar uma segurada na dessecação, eu consigo, né, acertar. Então, entendo que existem estratégicas de logística, de máquina, né, até mesmo de olhar o clima. Então, eu sempre falo, o clima a gente tem que olhar como um aliado. Então, eu vou entender a previsão para também fazer o meu manejo. Claro. Então, trabalhando com isso tudo, a gente consegue tentar posicionar isso de uma forma mais assertiva. Eu imagino que o Vitor esteja perguntando isso, porque, assim, pensando no milho, nós estamos trabalhando, claro, nós vamos entregar isso para os nossos cooperados, justamente claro, aí pensando em grão, tá? Então, o nosso foco, pensando no milho, é entender, e não exatamente o ponto, mas aquela faixa de umidade em que nos permite, aí, claro, nós estamos na métrica de umidade, então não necessariamente no R6 ponto alguma coisa, né? Mas pensando qual que é a melhor faixa de umidade para nós termos o maior acúmulo de massa na cultura do milho. Legal. E aí o Vitor, como bom nerd, né, ele tá modelando isso, a gente tá trabalhando em conjunto, a gente imagina que em breve a gente vai entregar para os nossos cooperados um estudo para a cultura do milho, pensando qual que é a melhor faixa de colheita. Legal. Mas pensando em acúmulo de massa. Ficou claro para mim que uma coisa é grão, outra coisa é semente. É verdade. Inclusive, até deixo aqui como curiosidade, eu também não tive esses resultados ainda, mas o professor Amaral está desenvolvendo um trabalho agora para fazer essa caracterização em milho também, sabe? Para saber exatamente o estágio que adquire germinação e etc. Eles já fizeram também para amendoim. Então, o amendoim tem uma desuniformidade muito grande. E aí, tá essa régua de maturação, entender os estágios, pode ser uma estratégia bastante interessante também para a produção de amendoim. Então, algo que a gente está avançando. E até deixo aqui a dica, né? Porque me questionaram sobre feijão. E, né, quem sabe a gente não avança nesse sentido para entender os pontos, né? E como a dessecação poderia ser decisiva aí nesse já manejo mais também. trabalho, né? Vai Bom, dando ideia. Você tá vendo? Eu tô vendo que esse podcast aqui, ele tá virando sempre muito mais trabalho. Ora você, ora eu, ora outros pesquisadores vêm aqui. A gente sempre vem avançando, mas isso é legal, é gostoso também. Legal, né? não, tem muita informação ainda para ser pesquisada e ser colocada na mesa, né? Sá, eu queria que a gente desse agora uma olhada, assim, das possíveis cagadas que podem acontecer na produção de semente, né? Mas será que tem possibilidade de acontecer? Quase nada. Não é só semear e voltar a buscar? Facinho. Inclusive, buscar é muito fácil, né, também. Mas, vamos lá. Eu tô pensando aqui no problema lá. Cheguei, tá em R7.2 a minha soja. E tá vindo uma chuva. Tá vindo uma semana de chuva aí pra frente. É melhor eu esperar a chuva ou colho em ponto 2 mesmo,
que dá tempo de colher e É, qual que é a tua análise nesse sentido? você fez a pergunta difícil, né? Não, Não, mas não dava pra ser fácil, tava fácil até agora. A métrica do Vitor, assim, passou de 25 minutos do episódio, ele começa a complicar Começa a vida do apertar. convidado. Entendi, E você vai entendi. esperar chegar aos próximos 45 minutos. Aí Aí o negócio fica aperta. mais feio. Não, vamos lá. Vitor, assim, do ponto de vista fisiológico, eu não tenho como eu recomendar hoje uma dessecação, uma colheita, nada antes do estágio de completa maturação. Uhum. Então, assim, eu como eu falo como cientista, como técnica, eu não consigo fazer uma recomendação que eu sei que aquela semente, pensando em semente, ainda não tem o seu potencial ali instalado. Então, mas eu entendo também que a gente não pode perder por chuva na pré-colheita, então isso é um problema. Uhum. Mas, né, a minha recomendação é que seja sempre o que eu conseguir fazer ali mais próximo de 7,3. Certo. Independente do produto, né? No sentido de, fisiologicamente, eu saber que a minha semente já está mais preparada para tudo que tem para aguentar aí na cadeia, né? Uhum. Porque a gente tem que lembrar que a semente tem que sobreviver lá na indústria, o beneficiamento e tudo isso. Tá. E aí agora fica mais complicado ainda, né? E aí, Só então, melhorou, né? Vamos perder, não vamos? Uhum. É realmente assim, a ideia é estressar mesmo a ideia. E eu sei que existe o ótimo ideal, a gente tem que seguir, Uhum. né? Isso, Uhum. tem que mirar. Mas o produtor sempre tá com decisões difíceis na mão, né? Sim. Então, eu entendo esse ponto, mas realmente a gente tem que tentar pensar como que ajudar, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né? Que nem eu falo, do ponto de vista fisiológico, eu acho que a gente só vai perder algo que a gente adquiriu. Uhum. Então, a tendência é tentar aguentar um pouco ali a chuva, ou às vezes, se é um campo muito chuvado, nem vai pra semente. Isso. Infelizmente, essas decisões acontecem, né? E faz parte do controle de qualidade. Mas adiantar a dessecação por estratégia e pensar que isso realmente vai virar numa semente, eu também acho que não funcionaria. Então, acho que às vezes, né, é melhor a gente acertar ali o ponto, né, e tentar equilibrar essa parte dos danos de pré-colheita e na colheita, e ter a possibilidade de isso ser reprovado, que faz parte. Mas eu acho que também antecipar muito não é o caminho. E o não dessecar seria uma opção? Ou qual que é a tua opinião sobre... Eu já sei, mas vamos lá. Eu quero que você destrinche um pouco. A gente tem alguns trabalhos até com sementes dessecadas e não, e a gente teve uma pequena, né, redução de longevidade no caso de sementes dessecadas. Mas isso não quer dizer que não é para dessecar, porque uma coisa é experimento a campo, né, onde a gente consegue coletar as amostras, onde a gente pega tudo ali. Outra coisa é a realidade de um produtor, né, que tem uma área muito grande. Então, a dessecação ela tem sido estratégica e essencial para fugir desses intempéries climáticos e para resolver outros desafios, né, que é como ter uma uniformidade melhor ali, pensando na colheita como um todo. Uhum. Então, dessecar tem sido uma estratégia muito importante que hoje, dentro do sistema de produção de sementes, dentro do Brasil, nas condições climáticas que a gente tem, se faz essencial. Só que a gente tem alguns trabalhos que mostram que pode ter uma redução ali na longevidade. Principalmente se posicionado errado, né? Uhum. Errou o time ali, o Sim. estágio de desenvolvimento da planta. A maior garantia de insucesso. Maior garantia Sim. E hoje a dessecação para sementes é basicamente de norte a sul do Brasil, quase que obrigatório. O pessoal tem feito, né, de forma... até mesmo para fugir dessas condições de clima tropical que a gente tem. Então, o pessoal, de forma geral, no Brasil, né, de sul a norte, tem feito a dessecação. Então, a gente está até enfrentando, vendo as situações atuais, né, no Mato Grosso tem bastante chuva na pré-colheita, então a gente precisa fugir disso também, né? Uma outra opção, né, até que o pessoal aqui da FAPA mostrou, é o que a gente vem chamando de soja safrinha, né, que é tentar semear um pouco mais tardio ali, para a gente conseguir fugir um pouco dessa colheita numa intensidade muito grande de umidade lá no final do ciclo. Então, a gente vem buscando algumas estratégias de manejo para conseguir, no final, a gente colher essas sementes de maior qualidade. E pensando na fisiologia da planta mesmo agora, da semente, né? Ela estava pronta e veio uma chuva em cima. O que vai acontecer com aquela semente que ela perde? Por que a gente descarta um campo que choveu em cima? Bacana. Então, a gente tem, né, o fator
incidência de patógenos. Então, eu gosto até de usar um exemplo da parte do meu mestrado e doutorado que eu fiz em conjunto com a Embrapa, que a gente avaliou a qualidade de sementes de Ponta Grossa e qualidade de sementes de alguns materiais produzidos em Londrina. E a gente fez patologia e viu que Ponta Grossa teve uma incidência muito maior. Questão, assim, acho que eu não lembro agora, mas de 10 vezes mais. Nossa, muito mais. Por quê? Por causa da condição ambiental ali. Mas então, além dos patógenos, então, Phomopsis, Fusarium, que dão ali no final do ciclo, depois, né, a gente acaba tendo deterioração, tendo aspergilos, a gente tem esse problema de deterioração por umidade. O que é isso? É a oscilação. A gente fala que a semente de soja é higroscópia. O que isso quer dizer? Que ela flutua o seu teor de água em relação ao meio, ao ambiente. Então, se tem mais água, ela tende a se equilibrar, então ela dá uma inchadinha. Vou dar um exemplo, uma situação que a gente vivencia aqui, né? De manhã tem muita umidade. A gente entra lá na lavoura, a barra da calça molha por causa do orvalho. No meio do dia, solzão de rachar. Então, o que a semente faz? De manhã ela tá mais inchadinha, depois ela seca. E isso nem sempre é muito visual, né? Algo que você vê lá, uma semente muito... são, né, ciclos de oscilação de umidade que ela vai passando. Então, eu falo que é igual a gente. A gente, quando engorda, emagrece, forma estria. A semente é a mesma coisa. Essa oscilação faz com que, né, o sistema de membranas ali todo, né, não se consiga se reorganizar, tempo suficiente para isso, e ela começa a formar estrias, ter maior deterioração ali da membrana. E isso leva a maior condutividade elétrica, que é um teste, né, que mede isso, e a deterioração por umidade. Então, no teste de tetrazole é muito comum a gente ver isso. Normalmente o dano por umidade são as estrias na região oposta ao hilo, só que às vezes a gente vê estria até no embrião. E isso daí, né, é um ponto mais desafiador ainda, porque o embrião, né, é uma parte essencial no sentido de formação de plântulas posteriormente. Então, se a gente tem umidade lá no embrião, a tendência de ter uma normalidade na minha planta é muito grande, porque o meu dano por umidade já atingiu ali. E esse dano, né, normalmente ele pega uma grande área, tem muitas reações ali que vão acontecendo, espécies reativas de oxigênio, e isso vai se intensificando. Então, é um dano que é bastante prejudicado, que causa muito prejuízo para a qualidade de sementes. Assim como, por exemplo, o dano mecânico, né? Então, todos os danos, dano por percevejo, dependendo da região. Então, o tetrazóleo é uma ferramenta, por exemplo, dentro do controle de qualidade, que nos auxilia muito nisso. Tanto que ele serve de critério de internalização ou não, né? E liberação de campo para semente ou para grão. A gente falou bastante sobre dessecação, e claro que é bastante importante, a gente pode retomar isso para frente, mas eu gostaria de que a gente falasse sobre longevidade também, né? Para mim também ficou muito claro que é muito importante esse critério, porque se a longevidade for muito estreita, significa que eu preciso colher e semear meio que de imediato. E para nossa cadeia produtiva, isso é muito perigoso, obviamente. É claro que a resposta muito provavelmente seja depende, mas qual que é um número médio que começa a ser aceitável de longevidade? Nós temos um número ou não? Não é possível estimar esse número? Hoje, dentro da indústria, assim, pensando na parte prática, a gente não tem um número, né? Existem alguns testes, do ponto de vista principalmente científico, de pesquisa, mas que a gente está trazendo para essa parte aplicada dentro do setor, para a gente tentar entender essa longevidade agora, no começo. Então, eu tenho essas sementes. Eu digo que é como se a gente avançasse alguns degraus. Eu sei germinação, eu vou pro vigor. Eu sei vigor, agora eu olho para longevidade. Então, é um teste que a gente acelera, né, esse entendimento da deterioração ao longo do tempo. Então, é como se fosse uma curva, né? Lá no começo, para eu entender o comportamento dessa semente antes dele acontecer. Então, traz o quê? Uma questão de previsibilidade. É um teste um pouco mais demorado, tem toda uma análise criteriosa, uma parte mais técnica. Então, o que a gente vê? Que talvez isso seja assertivo ou mais direcionado para aqueles lotes que são mais desafiadores, para aquele material que eu sei que eu preciso posicionar numa área que vai demorar um tempo mais para eu entregar. Então, existem algumas questões logísticas que a gente pode tentar posicionar nesse sentido. Aqueles materiais que a gente tem alto vigor, alta germinação, e que a gente se mantém isso ao longo do tempo, pelos históricos que a indústria tem, eu acho que está tranquilo, a gente tem feito um ótimo trabalho. A gente, né, volta o olhar para a longevidade, principalmente naqueles desafiadores, para ter um extra no sentido de trazer essa segurança, né, para o setor sementeiro como um todo, para ele conseguir negociar, vender e entregar uma semente de maior qualidade, né, e com maior segurança disso. O que eu gosto de sempre de ressaltar
A qualidade de semente, ela não é única, né? Uhum. Ela é modulada, ela é plástica, então Uhum. depende muito de todos os fatores. A gente falou, ela é construída em campo, mas durante o armazenamento e o beneficiamento, ela pode ser mantida ou perdida, né? Mas nunca melhorada também. O que eu falo que o beneficiamento, ele seleciona, né? Ele estratifica, mas você nunca vai melhorar uma qualidade fisiológica do lote que já tinha que... Você não consegue fazer isso. Uhum. Mesma coisa, por exemplo, dentro do transporte, ou mesmo na casa do produtor, né? Então, o produtor, às vezes, compra a semente um pouco antes e deixa essa semente num local não tão adequado. Aquele teste que estava lá, né, naquela semana que ele comprou, ele não vai conseguir manter numa condição que não é ideal. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a qualidade é modulada com as interações no meio. Então, se eu armazenei num lugar que tá pegando uma goteira, que tem as galinhas andando ali tudo em volta, né? Que tá num lugar onde oscila muito a umidade, ou o sol tá muito quente. Eu brinco, né? O pessoal coloca uma lona em cima e fala assim, ó, tá bom, tá protegido. Tá Eu coloquei bem uma lona preta. Uh, Aí, o que você tá fazendo? Uma estufa ali dentro, barracão né? com telha de zinco e aquela festa Exatamente. toda, né? Então, vocês imaginam. Então, toda essa parte de manutenção da qualidade é essencial. E a manutenção acontece até quando a gente semeia essa semente. Porque, às vezes, o pessoal semeia no pó, né? Já ouviram falar disso, né? Lá na França, normalmente. Mas aqui não. É verdade. Então, os estudos, né, do exterior nos mostram que existem essas pessoas que fazem semeadura no pó. Então, quando não tem germinação, a minha semente está no estado quiescente. Então, é como se ela tivesse armazenada no seco, lá no solo. Uhum. A gente tem solo que atinge 45 graus, 41 graus? Tem. Sim. Dependendo Lá na se não... França, novamente. Na Lá na França, França, claro. é. Sim. Se não tiver cobertura, a gente consegue ter isso aí, ó, em muitas regiões por aí, 40 graus, 38, que é uma condição, por exemplo, de um envelhecimento acelerado, que é um teste de vigor de laboratório. Então, é quase como se a gente estivesse fazendo um envelhecimento acelerado lá na semeadura. Então, os desafios são grandes, né? E a gente fala que a qualidade de sementes é uma responsabilidade compartilhada, porque faz parte de quem produz, de quem mantém, né, de quem beneficia, de quem entrega, né, da logística que faz a distribuição e também do produtor que planta e coloca essa semente lá Quem no solo. compra a semente também, Quem né? compra a semente também. Nossa, acho que é bem bacana a gente dar algumas dicas aqui, então. Então, a gente já deu a dica do momento correto de dessecação para quem vai produzir semente, Uhum. né? Depois essa pessoa vai colher, e a gente já falou, já tem um episódio inteiro sobre colheita de semente, então vai lá, escuta o episódio, né? Isso, tá bem legal o episódio. Não vou voltar aqui e falar de novo daquilo, né? Da máquina. Aí tem o beneficiamento, isso aí a gente tem que gravar um outro episódio, ainda tá Sim. faltando, né? Não, Mas sim, tem que fazer. vamos gravar, né? Como que funciona uma UBS, IBS, né? Como que funciona, Bacana. como trabalha. Mas esse pessoal faz a parte deles também. Sim. Se tiver um material de qualidade na mão, como você disse, eles podem segregar e até melhorar, né? Selecionar e deixar um pouquinho melhor na seleção, mas não Isso. melhorar o Potencial. potencial. O potencial tá lá, é lá do campo, né? E aí depois eu vou ter a distribuição, tal, e normalmente esse pessoal já tem um barracão climatizado, tal, para receber. Aqui na agrária o pessoal tem uma vantagem que eles conseguem pegar a semente quase da mão para a boca, assim, Isso é ótimo. sai fresquinha ali, fresquinha não, geladinha, né? Geladinha do barracão armazenado e tá na mesa do produtor, na área dele ali rapidinho. Quem não tem essa vantagem, ou até mesmo aqui na agrária, às vezes pode ter um pouco mais distante, ou às vezes o cara tá com aquela ansiedade de tacar a semente no barracão, ele precisa tacar... Ele tem meios de proteger essa semente, vamos dar meios, né? O que seria o ideal para ele manter aquela semente? Porque assim, às vezes o cara pensa, é frescura. Mas assim, se você pensar, todo o potencial produtivo da tua lavoura, você já pagou por aquele Não, potencial tá claro, produtivo. exatamente. Se a semente custa, vamos só para ficar fácil a conta aqui, custa 50 centavos uma semente, você já pagou 50 centavos na semente. E dali você só tá estragando depois E que você tira pagou de lá, 50 centavos por aquele potencial. por aquele potencial. Sim. Se você ferrar aquilo lá, você perdeu o teu investimento de 50 centavos. O adubo não vai ficar mais barato porque você Não, perdeu. exatamente. O herbicida, o fungicida não vai ficar Você mais vai ter que barato. fazer o mesmo manejo sanitário. Então, assim, às vezes, investir um pouquinho em alguns
conselhos que a Sá vai dar agora, Ó. já são... O cara manter o potencial produtivo dele e vai melhorar a produtividade dele, com certeza, né? Sim, claro. O que eu vejo, né? Se a gente conseguir pegar, né, essa semente o mais próximo possível da semeadura, é um cenário ideal. Uhum. Porque dentro da indústria, da revenda ou dentro da cooperativa, ela está num ambiente mais adequado possível. Então, o transporte, né, é importante, né, não parar, deixar o caminhão lá naquele sol a tarde inteira, né, para tomar uma cervejinha ali e depois entregar essa semente. E lá na propriedade, se eu tiver um barracão com uma condição de temperatura equilibrada e principalmente umidade, porque às vezes dá a falsa impressão de que só temperatura é suficiente, mas é o equilíbrio entre temperatura e umidade que faz o equilíbrio higroscópico daquela semente. Então eu preciso ter esse equilíbrio. Então, né, produtores mais tecnificados que consigam trazer esse equilíbrio lá para o barracão, que trabalha com um volume muito grande, é interessante. E claro, proteger do dano de umidade ali na área. Uma coisa que é básica e que que ajuda muito é, por exemplo, colocar pallet e colocar os bags em cima. Porque se ele fica no chão, ele troca aquela camada ali, troca a umidade com o chão, né? Então, só de colocar um pallet ali, a gente já tem uma melhor possibilidade. Então, tentar deixar o menos possível e cuidar também de operações na semeadura, porque a gente pode perder qualidade lá. Velocidade, o professor Paulo Arbex, né, tem todo um trabalho ali com parte de plantabilidade, que é muito bacana, que a gente não pode perder ali naquele momento. Mas, por exemplo, profundidade é uma coisa que o pessoal erra também. Então, às vezes, até cuidou bem do bag lá, mas aí plantou fundo demais ou plantou raso demais. Então, existe uma condição ali ideal. Então, evitar plantar no seco, então ter uma condição de umidade do ambiente como um todo. Então, é um conjunto ali de cuidados, a gente tem que cuidar da nossa sementinha, né? A gente até brinca que é aquele insumo que se você não colocar na lavoura, você não vai produzir nada. Sim. Então, a gente precisa olhar com carinho para isso e cuidar desses processos ali no pré-semeadura. Amigão, acho que passamos por tudo, né? Desde a dessecação, colheita... Dicas valiosíssimas. Tá tudo aí na mão, né? Assim, Acho que... pura e simplesmente por nós avançarmos, entendermos as definições de germinação e vigor, mas avançar disso... Pra mim já foi um episódio que valeu muito. Ai, Bacana. eu fico feliz. Sá, agradeço demais a tua participação. Acredito que foi muito esclarecedora, né? O conteúdo que você trouxe também para os nossos cooperados também, extremamente esclarecedor. E fica o convite já, né? Como Claro. ser bordão nosso já, né, cara? Isso aí é bordão Nós nosso. temos um do início e no final, né? Então, assim, bordão é nosso. Daria outro podcast só esse assunto. Então, assim, você tem que voltar. Volta com a Carolzinha também. Isso. Aí as duas brigam pra ver quem ia falar mais, né? Ixi, Claro. Maria, as duas gostam de falar, hein? Claro. Bom, brigadão, Sá. Você quer deixar Obrigada. suas redes sociais pro pessoal que quer seguir, às vezes quer tirar uma dúvida lá com Opa, você? claro. Fica à vontade. Então, pessoal, que eu olho na câmera? Pode ser. Então, oi, pessoal. Sigam aí nós nas redes sociais, é Samara Perissato, Carolina Cardoso, e a gente tem a nossa página da empresa Cardoso e Perissato. A gente posta conteúdo sobre fisiologia, sobre práticas de campo aplicada voltadas para a produção de sementes. Acompanha a gente lá. Boa. Ó, gostou da minha... Aí, ó. Eu tô virando blogueira, Da gente. blogueira, você viu só? Pessoal, então, ó, seguir lá a Samara, seguir a página dela lá da consultoria e, né, Sá, quem tá assistindo no YouTube, likezinho, né? Curte. No Instagram não, no Spotify, que é Pelo menos 5 estrelinhas, né? 5 estrelinhas. Vamos Comenta ajudar lá. aí, gente. Eu preciso ganhar de visualização do Gustavo, tá? A gente tá numa competição só pra... Mas vai ganhar, né? Não Vai é ganhar, possível. vai ganhar, vai Tá ganhar. fácil. Nosso pequeno grande homem vai ser superado. Exatamente. Aí nós vamos ter que buscar ele para um outro episódio. Ele Vamos vai ter que fomentar essa discussão, né? Oh! Então, pessoal, vocês viram, a gente brinca aqui, dá risada, a gente tá entre amigos, né? Sempre que vem um pesquisador convidado aqui, a gente tenta fazer esse clima descontraído para vocês, para que vocês aprendam e nem viu que aprendeu. A hora que você, né? Já tá lá, né? Para ser aqueles parceiros de viagem, aquele parceiro de deslocamento para fazenda, aquela companhia semanal trocando Pois, informações. Exatamente. Pessoal, então mais um episódio entregue para vocês. Deixem o like, 5 estrelinhas, comentem aí e ajudem a gente a espalhar o conhecimento de verdade pro campo. Feito? Joia, mais uma vez, obrigado FMC que esteve conosco nesses episódios aí do Dia de Campo. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, obrigado. Agricultura é cooperação, colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra, cuidar, produzir.
uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando, trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura.